Aqui a gente vai falar agora um pouco sobre os circuitos integrados, coisa rápida aí, não é? O funcionamento básico, né? Para que um circuito integrado funcione, vocês sabem aí dizer quais seriam as regrinhas básicas para que um CI, para que um circuito integrado funcione, pessoal? Primeiro que eu tem que ter uma tensão de alimentação, tem que ter uma tensão ou pulso de habilitação, que é enable, né? Uhum. E de interrupção em alguns casos, que eu me lembre, né? Não sei se eu estou certo. Então, vamos lá. Para que o CI funcione, né, para que o circuito integrado funcione, a gente vai usar 3 regrinhas básicas aí, tá? 3 regrinhas básicas para que o CI funcione, né? Nós temos aqui o circuito integrado, o CI. Então, como o colega falou aí, a primeira regrinha básica é que CI tenha alimentação. A alimentação. E engana-se vocês que às vezes não é só uma alimentação não, tá? Às vezes o CI precisa de 3, 4 alimentações, 5 alimentações, 3 alimentações. Então, aí ele precisa de alimentação. É a primeira regrinha básica, que o CI tenha alimentação. A segunda é que ele tenha um sinal de habilitação. Vou só abreviar aqui, tá, pessoal? Esse AB aí é habilitação, ok? Então, é que ele tem um sinal de habilitação. Esse sinal de habilitação ele pode vir por enable, EN, ele pode vir por reset, RST, ele pode vir também por interruption, interrupção. Todas essas linhas aqui manejam uma tensão de 1.8 volts. Tá? Mas aí manejam o quê? Pulsos lógicos, né? Você só consegue ver a variação desses caras aí, né, na grande maioria aí, por osciloscópio. Mas com multímetro a gente consegue verificar essas tensões aqui, tá? E ela precisa de outra regrinha básica, que é a terceira, que seria o sincronismo. Sincronização. Quando a gente fala no sincronismo aí, a gente está envolvendo tudo que tem clock, né? Tempo. Ele é responsável aí pelo sincronismo. Então, por exemplo, I2C é o quê? É habilitação ou é sincronismo? Sincronismo, não é? Clock, CLK lá do cristal oscilador, ele é o quê? Sincronismo, então é sincronização. Então, para que um CI funcione, o básico para que um CI funcione, ele tem que ter o quê? Alimentação, habilitação e sincronismo. Além dele ter o quê? A sua também saída, né? Seu output aqui, ó. Ele também vai ter a sua entrada de informação, tá? Input. Então, nós temos aqui 4 regras, quarta e quinta regra, correto? Na sexta regrinha, não é? Ele vai ter que ter o quê? Já ouviram falar nisso aqui? Meus alunos já ouviram falar nisso aqui. Circuitos, componentes outside. O que são componentes outside? Saberiam me dizer aí? Componente outside são os componentes que estão em volta de um circuito integrado e que são de extrema importância para que esse componente, para que esse circuito integrado funcione. Se não tiver esse componente neste circuito, o meu circuito integrado não irá funcionar. Eu vou trocar 300 mil circuitos integrados e vai continuar continuar não funcionando. Um exemplo clássico disso, né? Um exemplo clássico disso, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui rápido aqui. Um exemplo clássico disso aqui, sei de carga. Deixa eu ver aqui, beleza. Um exemplo disso aqui, eu estou no circuito de backlight aqui, ó. E aquele circuito que gera as tensões negativas e positivas. Justamente ali de um LG, tá? É um circuito
que ele comporta lá o backlight, ele comporta o flash, e ele comporta aí essas tensões de barramento negativas e positivas para o display, correto? Então, nós temos aqui componentes importantíssimos que estão externos, que não conseguiram colocar dentro do CI, então a gente chama esses circuitos, esses componentes de outside, ok, pessoal? A gente chama esses componentes de outside, eles são de extrema importância para o funcionamento desse circuito integrado. Um exemplo clássico de uma falha nesses equipamentos que tem backlight, né? E acontece muito em iPhone, mas também acontece muito em Android, né? Um circuito outside desse CI que gera essas tensões negativas e positivas. Um dos caras mais importantes nesse circuito de backlight é esse cara aqui, ó, externo ele, ó. Estão vendo aí? Esse capacitor C7135. Por que esse cara é tão importante nesse aparelho? Saberiam me dizer? Ou em todos os aparelhos, né? Todo CI que gera tensão negativa e positiva para alimentar a tela, ele tem esse capacitor externo aí, tá? Ele sai positivo de um lado e entra negativo, com tensão negativa do outro lado. Isso é um capacitor bomba, né? Um capacitor bump, né? Esse capacitor aí, se ele não tiver no lugar, o meu CI não funciona.